Você sabia que existe uma corte internacional que fiscaliza governos da América Latina e Caribe para proteger direitos humanos? E ainda verifica se as leis nacionais respeitam tratados globais? Essa é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que julga violações graves e aplica o controle de convencionalidade, garantindo que juízes e estados priorizem direitos fundamentais acima de normas locais conflitantes. Neste vídeo, vamos explicar de forma simples como a Corte atua em casos reais, como proteções a indígenas no Brasil ou reparações na Argentina, e o poder do controle de convencionalidade para mudar leis e políticas. Fique ligado para entender por que esses mecanismos são essenciais para uma justiça mais justa no nosso continente. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição que protege os direitos das pessoas nos países da América Latina e Caribe. Ela analisa casos em que governos violam direitos humanos e decide se essas violências aconteceram. Além disso, ela verifica se as leis dos países estão de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos, uma função chamada controle de convencionalidade. Quando a Corte identifica uma violação, ela pode ordenar que o governo repare o dano, como pagar indenização às vítimas, ou mudar as leis que causaram o problema. Ela também dá orientações sobre como interpretar e aplicar os tratados de direitos humanos para ajudar os países a cumprir suas obrigações. Alguns casos famosos mostram essa atuação da Corte. Por exemplo, na Guatemala, a Corte julgou casos de violência policial durante protestos e exigiu reparação para as vítimas. No Brasil, decidiu sobre a proteção dos direitos dos povos indígenas, obrigando o governo a tomar medidas para garantir esses direitos. Outro caso conhecido é da Argentina, onde a Corte ajudou a responsabilizar o governo pelo desaparecimento de pessoas durante a ditadura. A Corte Interamericana funciona como uma guardiã dos direitos humanos na região, pressionando os países a respeitarem as leis internacionais de direitos humanos. Suas decisões têm o poder de mudar políticas internas e proteger milhões de pessoas, tornando as sociedades mais justas e respeitadoras dos direitos humanos. O controle de convencionalidade é um processo fundamental para garantir que as leis e ações dos países estejam de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos, especialmente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Isso significa que, quando um juiz ou tribunal analisa uma lei ou ato do governo, ele verifica se essa norma respeita os direitos protegidos pelos tratados internacionais. Caso a lei ou ato viole esses direitos, ele deve ser declarado incompatível e não aplicado. Na prática, o controle de convencionalidade funciona como uma garantia de que os Estados cumpram suas obrigações internacionais de proteger os direitos humanos. Ele é uma ferramenta de fiscalização ativa que evita que as leis internas descumpram os compromissos assumidos pelos países perante a Corte Interamericana e outros órgãos internacionais. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é a principal responsável por supervisionar esse controle, emitindo sentenças e recomendações que obrigam os países a ajustar suas legislações e práticas. Isso ajuda a garantir um padrão mínimo de proteção aos direitos humanos em toda a América Latina e Caribe, unificando a aplicação das normas internacionais em benefício das pessoas. Esse conceito é importante para entender como a justiça internacional influencia diretamente o funcionamento dos sistemas jurídicos nacionais, promovendo o respeito aos direitos humanos além das fronteiras dos Estados. Em resumo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos
atua como uma guardiã essencial dos direitos humanos na América Latina e Caribe, julgando violações graves e impondo reparações concretas para vítimas e comunidades. O controle de convencionalidade complementa essa missão ao obrigar juízes e governos a alinharem leis nacionais com tratados internacionais, evitando que normas locais violem direitos fundamentais. Juntos, esses mecanismos fortalecem a justiça regional, transformando decisões em mudanças reais, como proteções a indígenas no Brasil ou reparações na Argentina. Entender seu impacto nos incentiva a valorizar e defender esses direitos em nosso cotidiano.